Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar sobre este livro, Como Apreciar a Arte de Armando Trevisan. Eu o li em 2023, finalzinho de 2023, então foi uma leitura de verão. E de vez em quando eu fico me lembrando de alguns trechos desse livro. Então assim, de todos os livros que eu já li até agora, eu acho que esse aqui é um que eu gostaria de divulgar, porque pense da seguinte maneira: a arte é algo onipresente nas nossas vidas, é algo tão comum que é muito fácil banalizar, quando na verdade tem muito significado, e nós sabemos o quanto de significado há na arte, nós sabemos o quanto a arte pode nos inspirar, pode fazer florescer em nós muitas virtudes, despertar o caráter. Você aprecia a beleza, várias dessas coisas que nós já estamos acostumados a ouvir sobre a arte. Mas a questão é a seguinte: como é que a gente aprecia a arte? Alguém já ensinou a vocês como devemos fazer isso? Na verdade, a gente acaba tomando como algo garantido. E a gente sempre fica dependendo daqueles lugares comuns, né? Que não tem jeito correto de apreciar a arte, isso nem é algo que está em discussão, que está em voga. Que não existe certo, que não existe errado, que cada um gosta do que quiser, mas o que baseia seu gosto? Ninguém quer responder, porque não tem importância, não tem relevância, é todo esse determinismo, você nasceu assim, ou a sua família te deu esses valores, a sua sociedade deu esses valores, que foram impostos em você, e aí você só gosta dessas coisas, porque, sei lá, aos 5 anos de idade você ouvia esse tipo de música, e aí ficou na sua cabeça, e agora você está mais acostumado com esse tipo de música, blá 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 blá. Para apreciarmos a arte, nós precisamos de um esforço intelectual, e não é fácil. Então, para quem não conhece o Armando Trevisan, ele nasceu em 1933, ele é aqui do Rio Grande do Sul, porque ele nasceu em Santa Maria, ele é teólogo, poeta, crítico de arte e ensaísta. Eu não conheço muito da teologia dele, eu não vou muito atrás disso porque eu não sou uma pessoa religiosa, e nós podemos ver isso na obra dele, né? Eu tenho 2 livros aqui dele, na verdade. Eu gostei tanto dessa obra que eu pensei, daqui a pouco vou comprar um outro livro dele. Aí eu achei esse Novos Ensaios, então também comprei. Talvez um pouco mais no Rio Grande do Sul, mas o resto do Brasil praticamente não conhece muito bem. Porém, ele teve um grande papel cultural assim no Brasil. Então, leve em consideração, por exemplo, que ele foi escolhido como patrono da 47ª Feira do Livro de Porto Alegre, que ele conheceu, e não somente conheceu, mas foi amigo desses autores como Moacir Scliar, que é um escritor gaúcho, Mário Quintana, que eu acho que é um escritor gaúcho também, e Clarice Lispector, A Hora da Estrela, né? Ela tem uma origem nordestina, mas também tem alguma coisa de escritora e jornalista ucraniana de origem judaica russa, naturalizada brasileira, tá? É isso que ela é. Vou decorar um pouco o fundo aqui só porque ele está meio vazio. Desses capítulos, o mais marcante para mim é o terceiro, mas vou falar um pouquinho sobre o primeiro e o segundo. No primeiro e no segundo, ele praticamente traz algumas reflexões sobre as várias formas que a arte desenvolve, a importância da arte, porque gostamos tanto de arte, como a arte é feita, porque nós temos esses impulsos, etc, etc. Então, por exemplo, aqui ele menciona o elogio da mão, né, que o ser humano, tudo que ele tem assim, ó, desenvolvido assim mentalmente, dos seus valores, suas ideias, enfim, ele vai manifestar isso como? Por meio do quê? Por meio da mão. Né, a gente tem aqui o polegar, né? O nosso polegar ele tá nessa posição, enquanto em outros animais ele tá mais assim, mais pertinho. Aí não tem muito o que fazer, mas o mero fato da nossa mão ser assim já facilita pra gente segurar um lápis, segurar um pincel. Reproduções contra originais, ou reproduções versus originais. Você vê uma obra de arte original e aí existem as imitações. Será que muda tanto assim a apreciação de uma obra para outra? Será que é tão importante a gente se preocupar com isso? Por exemplo, quando a gente vê a obra num livro, será que isso afeta a nossa apreciação da arte? O que é uma emoção estética? Como isso difere de outras emoções que nós temos? Podemos falar em uma emoção que só tem a ver com a arte? De novo, lembrando que ele é um autor bastante religioso, ele é católico,
Então ele compara a emoção estética com a experiência religiosa, né? Aqui revendo o livro, né, as marcações que eu fiz dos trechos, ele diz que essa emoção estética pode ser essencialmente comparada a duas outras experiências, né, que é a experiência religiosa e também a experiência do sexo. Para que possamos curtir, apreciar, admirar, contemplar uma obra de arte, nós precisamos estar em boas condições? Ele vai dizer que sim, e que, por exemplo, quando você vai a um museu, um bom museu, ele está bem planejado, ele está bem projetado, um bom museu, porque você precisa estar com as obras separadas, com uma certa distância, com uma certa iluminação. Você precisa pensar na posição que você vai ver a obra. Então, por exemplo, tem um trecho aqui e ele utiliza muitas referências, muitas mesmo. Ele coloca muitas situações aqui. E, por exemplo, você vai ver uma obra de arte. O quão próximo você deve estar da obra de arte? 1 metro? Meio metro? 1,5 m? Claro que depende do tamanho da obra, evidentemente. Mas o quão próximo você deve estar da obra? Você deve tentar enxergá-la como uma unidade pequena. A gente deve se aproximar muito. Nós deveríamos ver como se fosse uma janela, estar numa posição em que nós podemos olhar para cima, para baixo, usando a cabeça ou usando os olhos. São algumas reflexões que normalmente a gente não tem, mas até isso a gente precisa refletir sobre a apreciação da arte, porque senão a gente acaba minando a nossa experiência. É muito difícil você ter muitos pensamentos, refletir muito, olhando, por exemplo, nem necessariamente uma obra de arte, mas uma árvore. Por quanto tempo você consegue ficar olhando uma árvore e ter tantos pensamentos em torno dessa árvore? Acontece que o primeiro encontro com a obra é decisivo. Noutras palavras, é preferível contemplar-se um objeto artístico durante 6 segundos 10 vezes, com intervalos, do que durante 1 minuto sem interrupção. Os principiantes, que contemplam durante excessivo tempo a obra de arte, acabam não vendo mais nada, uma vez que a impressão de singularidade da mesma desaparece. Montaigne dizia: se queremos julgar o tom de um tecido vermelho, devemos pôr nossos olhos sobre ele com rápidos olhares, porém diversas vezes. Quer gravar o vídeo por mim? Eu não quero ouvir você, gato. Você nem é meu gato. Esse gato fica comendo a ração da minha gata e acha que tem direito à ração. Ah, lembrando que o foco principal dessa obra são as artes plásticas. Sim, ele menciona outras formas de arte. Ele menciona em algumas partes música, em algumas partes ele menciona poesia. Não se falsifica uma partitura. Pode ser executada bem ou mal. Falsificada, tornar-se-ia outra peça. Um volume em si não é um fato estético. É um objeto físico entre outros. O fato estético só pode ocorrer quando o escrevem ou leem, ou pintam ou costuram, etc. Existe, por exemplo, o conceito de arte pela arte. Apreciar a arte como arte. Arte enquanto arte. Arte como um fim em si mesmo. Durante a Idade Média, a função da arte era essencialmente projetar e refletir a religião, né? Falar sobre Jesus, falar sobre Maria, falar sobre, enfim, essas figuras. E, no fim das contas, era tratado quase como uma forma de educação. A arte não necessariamente precisa educar, entendam isso. A arte, de novo, ela é um fim em si mesmo, mas por muito tempo houve esse entendimento, né, de que as pinturas servem o quê? Para os analfabetos entenderem o que é a religião. Então esse é o exemplo da religião, mas existem pessoas que podem usar a arte como um meio de manifestar seus posicionamentos políticos, né? Então a União Soviética fez muito isso, por exemplo, através da arte retratar o que seria o ideal comunista, né, e assim por diante. Armando Trevisan pensa que a arte precisa agradecer à ciência e a ciência precisa agradecer à arte, porque no fim das contas, quando a gente faz essa divisão de conhecimentos, né, então a gente fala de biologia, de física, de química, de história, de arte, de lógica, a gente faz todas as divisões, mas a gente sabe que tudo está mais ou menos
interligado, né? São apenas divisões para a gente poder entender melhor o mundo. Existe o famoso exemplo de Leonardo da Vinci, que ele era um zilhão de coisas, mas ao mesmo tempo que ele era matemático, físico, enfim, ele também era um anatomista, ele era um pintor, ele era um escultor, ele era várias coisas. E ele, no entendimento do próprio Leonardo da Vinci, essas coisas não estavam desconectadas. Tipo, são duas coisas que eu faço diferente da minha vida. Para ele estava tudo interligado. Ele fala bastante sobre a sinestesia como um elemento importante para a apreciação da arte. Ele fala da anestesia, da estesia e da sinestesia. A anestesia, você já sabe o que é, você perde o seu sentido, sua percepção. Estética, a palavra estética significa o quê? Significa percepção, praticamente, né? Pelo menos originalmente, né? Então temos anestesia, então você simplesmente se torna incapaz de perceber. Aí a gente tem a estesia, que seria o contrário disso, que é a capacidade de você sentir, né? Só que a sinestesia é, através de um único objeto, você conseguir sincronizar vários sentidos. E isso é algo que acontece com crianças, principalmente, ou com pessoas que realmente possuem a condição da sinestesia, né, como algum tipo de transtorno, enfim. E também existe o uso de drogas, né? Então, por exemplo, os artistas usavam muito a mescalina, que é uma droga que você usava e você conseguia ver a relação, por exemplo, entre cores e distâncias. Você conseguia dizer por que o número 1 é a cor azul e o número 4 é a cor verde, porque o cheiro de certa fruta lembra tal cor e tal cor lembra tal forma, e uma distância longa tem esse som e uma distância curta tem esse som, variações de temperatura, tipo a relação dos sentidos se confundindo. Então você pode se sentir agoniado só de ver alguma coisa, e você não precisa necessariamente tocar nessa coisa. Você vê alguma coisa nojenta, você já imagina como é que é sentir aquilo. Há um trecho aqui em que ele menciona a bola. Se você segura uma esfera, aquilo ali é muito mais confortável na sua mão, e você pode fazer várias analogias em torno disso, do que segurar um cubo, segurar uma pirâmide. Então, ao segurar uma esfera, você pode fazer algumas associações do porquê isso é tão agradável, tão confortável para as mãos. Então, aí traz, por exemplo, o caso de um bebê, né? Então, você está ali segurando o bebê tem uma cabeça mais ou menos esférica. E aí, qual é o peso dessa esfera também? É uma esfera leve? É uma esfera pesada? Que significado a gente pode extrair a partir desses meros fatos, né? Então a gente tem os sentidos, né? Que normalmente a gente divide em 5. Existem outras pessoas que propuseram a possibilidade de, não, nós temos, sei lá, 10, 20 sentidos, mas através dos sentidos você vai conseguir o material necessário para que você possa usar a razão. E algo que eu gosto bastante do que ele comentou aqui é que ele não fica se guiando, a arte é sobre emoção, a arte é sobre sentimento. Ele diz que essa experiência estética é uma experiência profundamente intelectual. Você não pode apenas ficar ali vagando, você não está realmente experienciando a obra, entende? Isso não é um exemplo, um bom exemplo de alguém que sabe apreciar uma obra de arte. Então nós precisamos estar em boas condições para apreciar a arte. Ele trouxe, por exemplo, o caso do Louvre. Eu não sei pronunciar francês, mas o Louvre, né? O Louvre. Houve uma época em que lá não tinha lanchonete por perto. Não tinha o que comer por perto. E aí imagina, você vai ver todas aquelas obras, você acha que não vai sentir um cansaço ficar caminhando e olhar e ouvir a descrição ali da obra. Em alguma parte do livro ele mencionou um número, tipo 70. Se você viu 70 obras em um dia, não queira ver mais que isso. Não veja mais que isso, sabe? Você não vai processar todas as informações, sabe? Recentemente, faz umas 2 semanas que eu aprendi esse termo, que é obesidade intelectual. Eu achei o termo interessante, que hoje nós vivemos numa era em que há muita informação, né? Compare com o passado. No passado,
a gente não tinha muita informação. Mas hoje nós temos tanta informação, veja só quantos livros eu tenho, o acesso que eu tenho à internet, o acesso que eu tenho às redes sociais. É muita informação para processar, certo? E nós precisamos de um tempo para digerir. Então a gente não pode apenas comer, 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 comer. Você precisa comer e esperar um tempo para digerir. Mesma coisa com tudo que a gente processa no decorrer das nossas vidas. Do que a gente lê, do que a gente observa. Se nós percebemos muita informação, aquilo ali cansa, sabe? Uma coisa é você estar acostumado a viver na sua cidade, mas quando você vai a uma outra cidade, você já está assim, ó. Vendo tudo, escutando tudo, processando um monte de informações. Você fica assoberbado, sobrecarregado. A mesma coisa acontece num museu. Se você vê muitas obras num dia, você não conseguiu nem apreciar as obras de arte direito. Signo ou sinal é uma imagem que denota algo sem refletir as características visuais do objeto. Por sua vez, símbolo é algo que conota uma imagem que, de algum modo, reflete as características essenciais do objeto. E também temos a imagem, cuja raiz vem de imo, imor, imitor. Representa ou retrata uma coisa com semelhanças evidentes. Nós chamamos de semiótica quando nós aprendemos sobre signos, significados, significantes, referentes e assim por diante. E não é algo tão fechado, né? Eu acho que quem propôs essa divisão, até tem um livro dele aqui, mas eu não li, foi Fernand de Saussure, né? Esse carinha aqui, pois é, mencionado até hoje, bastante influente. E claro, houve várias evoluções ao longo do tempo, né? Saussure foi quem realmente propôs isso, mas outras pessoas vieram com outras divisões, né? Com outras possibilidades, né? Então veja só, o quanto a gente precisa refletir e pensar sobre como apreciar a arte. Aqui também pode-se encontrar vários trechos de autores demonstrando o quanto produzir arte não é fácil. A gente pensa, é só desenhar, é só... Tá, não que as pessoas tratem como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas aqui ele traz trechos de autores que falam assim, ó, quantas poesias eu escrevo no ano? Umas 5, sabe? Tem, por exemplo, o caso do Carlos Drummond de Andrade, em que tem um trecho em que ele falou que tinha um texto que ele escreveu, uma poesia, um poema, não lembro direito, que levou 15 dias para ele finalizar, entende? Então não é um processo rápido, não é algo que você faz ali no momento. Agora eu tenho ímpeto, vou fazer a obra de arte, sabe? Vou fazer no momento e sair no momento. É o que é bom. Não, fazer arte não é fácil. Então você lê aqueles bons livros, me desculpem, aquilo ali foi revisado várias e várias e várias e várias vezes até o autor pensar, ok, eu estou contente com o que eu fiz aqui. E aí é todo esse processo de semanas, meses, às vezes anos, para que venha uma pessoa olhar, ler ali por 20 segundos, olhar a imagem por 5 segundos, tá, vou para a próxima, vou ver a próxima pintura. Vocês entendem? É muito fácil negligenciarmos a arte, é muito fácil. Por isso que a gente precisa se preocupar com a apreciação da arte. Eu fico repetindo esse título, mas só para mostrar o ponto do vídeo, que é muito fácil a gente ignorar. A emoção estética não é uma emoção sem inteligência, mas uma emoção da inteligência. E finalmente chegamos ao capítulo 3º, em que ele faz uma divisão das vias de acesso. Então nós temos como via de acesso a leitura biográfico-intencional, a leitura cronológico-estilística, a leitura formal, a leitura iconográfica e a leitura iconológica. As duas primeiras são bastante evidentes, né? A primeira é a leitura biográfico-intencional. Então você vai ler sobre a vida do autor, vai estudar a vida do autor, você vai descobrir por que ele fez essa obra de arte, o que estava na cabeça dele no momento, né? E claro, depende da obra de arte, né? Mas enfim, pode ter várias influências ali. Será que foi um momento histórico? Foi alguma coisa que aconteceu na vida dele? Será que ele teve alguma doença? Será que tem a ver com a família dele? Tem a ver com os amigos? Tem a ver com algum texto que ele leu? Quais foram os últimos livros que ele leu antes de escrever
essa obra, quais foram as obras que ele mais admirava e mais gostava e se inspirou, quais obras inspiraram essa obra que ele pintou, essa escultura que ele fez, porque ele decidiu fazer essa escultura dessa maneira e não de outra. A segunda via de acesso é a leitura cronológico-estilística, né? Então, quando nós pensamos na história da arte, ele tem os vários períodos, tem o barroco, tem o classicismo, tem o modernismo, o pós-modernismo, existem, enfim, várias formas de dividir. Isso a gente aprende na escola, praticamente, não preciso nem me estender muito. Você vai estabelecer alguns critérios para que aí você possa facilitar o entendimento da história. Você precisa entender a história de alguma maneira, você precisa fazer divisões para facilitar a sua compreensão. Mas também a gente precisa ter esse cuidado de que não é porque, desse ano até esse ano, as obras de arte eram assim. É óbvio que tinha um desvio. É óbvio que existiam artistas que expressavam de maneira diferente. Então, durante toda a Idade Média, não significa que toda a arte que foi feita durante a Idade Média é religiosa. Sabe o que é arte profana, muitas das vezes? Natureza morta. Uma pintura que tem uma maçã. Isso é arte profana. Ainda mais se você especificar um país, uma região, né? Então, por exemplo, nós podemos falar da tendência universal ou de uma tendência ocidental e uma tendência oriental, né? Nós podemos falar sobre como dividimos a arte no Brasil, porque a arte teve seus períodos no Brasil, mas não significa que o fato do Brasil ter tido esses períodos não significa que existiu em outros países. Terceira via de acesso, a leitura formal. Formal aqui se refere ao quê? Se refere à forma. Existem duas espécies de formas, a natural e a artificial. A primeira é a configuração geral de uma coisa, que lhe permite ser reconhecida imediatamente como tal, a forma de uma flor, de um homem. A segunda é uma configuração produzida imaginativamente pelo homem, concretizada nos mais diferentes materiais. Nesta, propõe-se uma totalidade de significado, que se identifica com maior ou menor dificuldade. O objeto artístico implica uma organização de diversos elementos, os quais por si constituem entidades complexas e organizadas, outras tantas formas: cor, linha, textura, planos, volumes, espaço, luz, sombra, tema, movimento, etc. Na medida em que tais elementos se subordinam ao conjunto, produzem uma única forma, a obra. E aí, com a invenção da matemática e explorar a relação da matemática com geometria, com arte, certo? Há toda uma relação. Um dos casos mais famosos é o de Leonardo da Vinci. Aqui ele mostra a relação do corpo humano e suas proporções em torno de um círculo, mostrando que a perna de lado ela vai ficar aqui, que o pé vai ficar aqui, que esse aqui é o tamanho, essas são as proporções. Há o exemplo da arquitetura também, porque dependendo do ângulo em que você vir, você verá talvez um pouco mais alargado para os lados ou um pouco mais apertado, né? Côncavo ou convexo. Nós buscamos a matemática na natureza, e isso ocorre não só em física, em química, em biologia, enfim, mas também na arte, também na ótica, na estética. E aqui nós podemos ver a questão da espiral, que eles chamam de vários nomes, né? Espiral equiangular, espiral geométrica, espiral proporcional, espiral logarítmica. Nós também temos o caso da proporção áurea, que é esta proporção aqui. As proporções são bastante relevantes, então aqui a gente tem o exemplo da Mona Lisa. Eu não entendo de matemática, mas alguém vai ver algum sentido nisso aqui. Ainda em relação à leitura formal, nós podemos ver os pontos de foco, né? Então, quando nós analisamos uma obra de arte, isso acontece até num filme, entende? Num filme você não pode botar uma pessoa aqui e do nada colocar outra aqui, e outra aqui, e outra aqui. Você não pode ficar mudando o tempo todo. Você até pode, mas você não pode fazer isso a cada 5 segundos, entende? Então, assim, aqui nós temos uma obra de arte em que tem 3 pontos focais. Então, a gente foca nessa pessoa, aí focamos nessas outras, e aí focamos nessas, né? Então, a gente analisa por partes. A gente até consegue ver a unidade, o todo, mas na hora de nos concentrarmos, nós vamos ter 3 focos diferentes. Pelo menos, nós vamos começar por aqui.
Nós vamos começar a olhar para essas pessoas e aí depois nós vamos analisar o resto. Vamos analisar aqui a cerca, as árvores, ok. Mas toda obra de arte você verá que tem um ponto de foco. Aqui temos outro quadro que representa a Última Ceia. Existe outra bastante famosa que você já conhece, mas talvez vocês não tenham visto essa. Vocês estão focando para qual pessoa agora? Vocês podem até ter olhado a unidade primeiro, mas na hora de focar, se focar em quem primeiro? Em quem está no meio, né? Todos estão olhando, né, para quem está aqui no meio, então esse aqui é para ser o mais relevante. Mas e depois, aos poucos, aí a gente começa a ver os detalhes. Primeiro a gente olha para Jesus, aí depois olhamos para os apóstolos, e aí depois nós olhamos para outros detalhes da obra. Normalmente a gente começa vendo o todo, mas nós sempre vamos ter algum ponto focal. E isso já é planejado com antecedência pelo artista. E agora a quarta via de acesso, a leitura iconográfica, e também temos a quinta, que é muito parecida, que é a leitura iconológica. A iconografia tem a ver com a descrição das imagens. Isso, obviamente, vem da raiz da palavra, né? Iconografia. Então, uma descrição das imagens. E a iconologia é a ciência das imagens, que é uma análise muito mais profunda. Não que a iconografia não seja profunda, mas a iconologia vai muito, mas muito além da obra de arte como tal, como ela está ali bonitinha. Iconografia tem a ver com você analisar as cores, as pinceladas. Você pode observar dois artistas que pintam de uma forma muito parecida, mas um deles desenha a orelha de uma forma um pouco diferente do outro. Um desenha os olhos ou a boca de uma forma um pouquinho diferente do outro. Entende? Então, a iconografia realmente tem a ver com a descrição da imagem. O que você está vendo, de fato, na obra. Mas a iconografia também envolve um pouco daquilo que está quase tocando na iconologia, que é, por exemplo, você olhar... Deixa eu até procurar, não sei se vou achar o trecho aqui. O primeiro que eu descrevi, ele chama de primário ou natural, que é realmente isso, identificação das formas puras, certas configurações de linha e cor, determinados pedaços de bronze ou pedra de forma peculiar, né? Sombras, luz, esse tipo de análise. Mas existe o secundário e o convencional, ou melhor, secundário ou convencional. É apreendido pela percepção de que uma figura masculina com uma faca representa São Bartolomeu, que uma figura feminina com um pêssego na mão é a personificação da veracidade, que um grupo de figuras sentadas a uma mesa de jantar numa certa disposição e pose representa a Última Ceia, ou que duas figuras combatendo entre si numa dada posição representam a luta entre o vício e a virtude. Assim fazendo, ligamos os motivos artísticos e as combinações de motivos artísticos, composições, com assuntos e conceitos. Motivos reconhecidos como portadores de um significado secundário ou convencional podem chamar-se imagens, sendo que combinações de imagens são o que os antigos teóricos da arte chamavam de invenzione, eu acho que é italiano. Nós costumamos dar-lhes o nome de histórias e alegorias. E um selvagem da Austrália não seria capaz de reconhecer uma última ceia. Esta lhe comunicaria apenas a ideia de um jantar animado. Então demanda um pouco de conhecimento cultural. No primário e no natural, quase você não tem isso. Quase não tem análise cultural, contextual, histórica, mas se você analisa de forma secundária e convencional, aí já está tocando nisso, certo? Mas aí vem a iconológica, que vai para além de uma mera descrição e vai para a ciência das imagens. E é aqui que você faz a verdadeira festa. É aqui que você extrai um monte de significados profundos, metafísicos, epistemológicos, éticos. Você vai pensar sobre cultura, sobre política, você vai pensar sobre vários aspectos da vida humana. Você começa a expandir. Você expande tanto que a obra, você vê a obra como ela é só isso aqui, mas você já está expandindo, você já está chegando a todas essas abstrações. E quantas pessoas realmente chegam a esse ponto na apreciação de uma obra de arte? Quando você vê um quadro, você consegue passar por todas essas formas de interpretação. Claro que algumas demandam conhecimento,
E não é à toa que nos museus você verá ali no cantinho que tem uma descrição ali da obra, do que é que a obra foi feita, às vezes vai ter um pouquinho da história do autor, mas você consegue passar por todos esses processos quando você analisa uma obra de arte? Pois é. Então, isso é para deixar claro o quê? Que arte não é fácil de produzir e não é fácil de apreciar, analisar, de contemplar, certo? Então é isso. Este é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.